Nesta manhã, vamos pensar um pouco sobre a palavra do Senhor. Eu quero falar sobre testemunho eficaz. Tanto a palavra como a vida deve ser transmitida para os de fora e para os de dentro. Tanto a palavra quanto a vida precisa ser transmitida para os de fora quanto para os de dentro. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 2. Colossenses, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 2. Nós também temos nesta manhã a Lio e o Júnior, muito bem, lá do outro país, da Conquista, muito bem. Que Deus abençoe nossos irmãos. Leiamos assim a palavra do Senhor Deus. Dediquem a oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Jesus Cristo. E, por esse motivo que sou prisioneiro, ou é por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Deus, obrigado pela tua palavra. Ajude-nos sim a entendê-la e aplicá-la em nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Conta-se que um determinado ministro do Evangelho, um pastor batista do Calvário nos Estados Unidos, obrigado, irmão Rubius, ele que foi o primeiro presidente do Instituto Bíblico Moody, em Chicago, e que veio a falecer em 1946. O nome dele era Will Hudson. Quando este homem começou a pastorear a Igreja Batista Tabernáculo em Atlanta, nos Estados Unidos, um determinado indivíduo contratou um detetive particular para investigar a vida do pastor. E qual era o produto que se queria desta investigação? Se o pastor era aquilo que ele falava ser. Então, aquele investigador saiu na sua demanda de investigação perseguitiva. E algumas semanas depois, ele chegou com o resultado do trabalho para aqueles que solicitaram o trabalho. Quando chegou naquele lugar, ele disse para quem contratou o trabalho: olha, vou parar com o trabalho. Não vou mais investigar a vida do reverendo Hudson. Fala, por quê? Não vai mais. Porque a sua conduta é bem mais elevada do que as suas palavras. E nesse momento, aquele homem que fora investigador se converte ao cristianismo e se torna membro da Igreja Batista cujo o pastor estava pastoreando. Qual é a moral da história? Há uma nuvem de testemunha nos seguindo enquanto filhos do Senhor Jesus. Há uma multidão de pessoas observando-nos a cada passo nosso. Há uma multidão de pessoas, a cada movimento nosso, estão ali filtrando para saber se nós somos de verdade filhos de Deus. Quiçá que essas testemunhas, olhando para nós, se convertam ao cristianismo. Carta ou epístolas aos Colossenses, ela faz parte das
4 cartas que nós dizemos como epístolas da prisão. Ou seja, são cartas que o apóstolo Paulo escreve enquanto estava preso. E ele faz questão de dizer isto, que ele estava preso quando ele escreve esta carta. Embora esta igreja, Paulo não tenha fundado ele mesmo, e diga-se de passagem, que ele nunca tinha conhecido esses irmãos, tanto esses irmãos do Colosso, quanto os irmãos de Laodiceia. É só a gente ver no capítulo 2 e o versículo 1 do livro de Colossenses. Mas a fundação da igreja fora toda sob a direção do apóstolo Paulo. Seus discípulos foram lá. E Paulo escreve esta carta com um foco muito claro. Paulo escreve para combater heresias que estava permeando dentro da igreja do Senhor. Paulo escreve para combater uma mescla que os irmãos estavam fazendo entre o cristianismo, as superstições, as filosofias vãs, e isso estava preocupando os irmãos, e chegou até o apóstolo Paulo que a igreja estava sincrética, com muita mistura, e isso é o problema, quando há muita mistura na igreja. Por isso Paulo escreve, porque estas heresias estavam roubando da igreja o lugar de Cristo, estava roubando da igreja a essência de Cristo, e Paulo escreve para combater, e ele oferece aqui simplesmente poderosas declarações sobre quem é Jesus. Basta nós pararmos e olharmos no capítulo 2, do versículo 9 até o versículo 11. Paulo, preocupado com a saúde da igreja, continua escrevendo sobre o modo como a vida do cristão deve ser vivida. Como a nossa vida precisa ser um reflexo do conhecimento de Cristo que nós temos. Paulo mostra que a espiritualidade verdadeira está em viver a vida de forma devota e não de forma superficial. O Evangelho é a mensagem que precisa ser transmitida em palavra, mas também ser autenticada com a nossa vida, a nossa forma de ser, as nossas decisões, os nossos relacionamentos, as nossas escolhas. Tudo isso fala muito de quem é o nosso Deus. E eu quero considerar com os irmãos 3 instruções que o apóstolo Paulo ele deixa para nós como instruções vitais para a vida cristã. Primeiro, Paulo fala sobre perseverança na oração. Um cristão que não ora é problemático. Abre comigo a sua Bíblia, ou na verdade ela já deveria estar aberta, em capítulo 4, que nós acabamos de ler de Colossenses. Vamos ler de 12 até o 4. Paulo escreve dizendo: dediquem. Eu gosto desta palavra. Dediquem. Dediquem fala de perseverança. Dediquem fala de fazer mais do que o que é confortável. Ele diz: dediquem a oração com a mente alerta e o coração agradecido. Mente alerta fala de vigilância. Nós precisamos ser cristãos vigilantes, porque temos um inimigo que não dorme, temos um inimigo que não é preguiçoso quanto à sua missão de destruir a igreja. Nós precisamos estar alerta. Ele continua dizendo que o coração precisa ser agradecido. Agradecido pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. Paulo está falando sobre a proclamação do Evangelho, que é segredo para aqueles que não conhecem Jesus. E por este motivo, ou é por este motivo que sou prisioneiro. E diz Paulo no 4, orem para que eu proclame essa mensagem com devida clareza. Meu irmão, a oração
ela precisa ter um lugar central na nossa relação com Deus. A oração precisa, tanto assim que o apóstolo Paulo ele escreve à igreja da Tessalônica dizendo: orem sem cessar. Exortação não é ore se quiser, ore quando puder, não, ore sem cessar. A oração é o nosso aparelho telefônico que a gente liga para os céus. Tem uma musiquinha das crianças que canta: telefone do céu é oração, telefone do céu é joelho no chão, liga uma vez, liga duas ou três, olha só. 1, 2, 3 por dia, faça essas 3 ligações por dia, porque se quer falar com Deus, a oração é o telefone. E diga-se de passagem, esse telefone não é igual ao telefone de muitos irmãos que ficam sem sinal. Não, esse aqui não. Esse aqui 24 horas on, ele não fica off nunca, está sempre. Então, meu irmão, não tem por que você escolher uma hora para ligar. Não, eu vou escolher essa hora porque agora tem sinal. Ou eu vou escolher essa hora porque a filha está menor. Eu já ouvi essa conversa. Não precisa disso, é oração. Oração, oração, meu irmão. A nossa conversa e o nosso pensamento, eles precisam estar na presença de Deus constantemente. Você sabe por que muitos cristãos falham? Porque as suas conversas nem sempre estão na presença de Deus. As suas conversas são deles mesmos. Não tem nada a ver com Deus. Porque não falam com Deus. Então, o que nós precisamos entender é que Paulo, em toda a sua carta, ele instrui a igreja sobre o dever de cumprir a oração. E, na verdade, ele fala sobre o privilégio de orar. A oração é um meio pela qual nós vigiamos também. Oração é simplesmente o meio pelo qual nós haveremos de conseguir opor as ciladas de Satanás, que tentam a todo custo nos atingir pelas suas astúcias. É a oração que vai nos ajudar a resistir e ele fugir de nós. A oração, meu irmão, é um meio de nós estarmos alerta. E Paulo diz aqui muito claro, que vocês tenham mente alerta, vigilante. Qual é o oposto de uma mente alerta e vigilante? É uma mente sonolenta. É um espírito letárgico, que se desliga dos problemas e simplesmente se desligam dos perigos, quando uma mente ela é alerta. Mas agora, se eu vivo no sono da letargia, eu vivo no sono, meu irmão, de tantas outras coisas, eu infelizmente vou ser uma presa fácil. Jesus, ele repetia diversas vezes aos seus discípulos, para que eles vigiassem. Por quê? Para não cair em tentação. Mateus 26:40, Mateus 26:41, Mateus 25:13. Jesus dizia sempre para eles: olha, vigiem para vocês não caírem em tentação. Vocês têm um inimigo perigoso. O grande problema é que nós não conhecemos o nosso inimigo. E a gente acha que pode defini-lo com uma palavra: Satanás ou inimigo. Ele é muito mais do que isso. E se a gente não o conhecer, nós vamos ser presas fáceis para ele. Ele nos sonda. E de que maneira? Ele nos sonda com mentira, ele nos sonda com ressentimento, ele nos sonda com inverdades, ele nos sonda com malícia, ele nos sonda com perseguição, ele nos sonda com inveja, ele nos sonda... Eu podia gastar todos os dedos. O quanto ele nos ataca. E se a gente não tem uma mente alerta, o nosso coração vai virar simplesmente uma terra árida, improdutível para o bem do Senhor.
e nós vamos ser inúteis para a glória, ou na verdade para a igreja, para o mundo, para a família, se nós deixarmos que o inimigo nos cerque. Dedique em oração. Paulo fala aqui no versículo 2, dedique em oração. Isso fala sobre a necessidade de orar. O crente, para testemunhar bem, ele precisa ter uma vida de oração. Ele precisa orar, ter um coração alerta. Mas no 3, Paulo fala sobre o valor da oração. O que precisa encher a nossa oração? O reino de Deus. Percebe o pedido de Paulo? Orem por nós. Por que orar por nós? Para que Deus nos dê a oportunidade de pregar. Quantos de nós aqui oramos para que Deus nos dê a oportunidade de pregar? Não precisa se manifestar. Mas a gente gosta de orar pela saúde, gosta de orar pela cidade, gosta de orar por um bocado de coisa. Tudo nós, para nós. Agora, quando vamos começar a orar para Deus? Porque a oração de Paulo, ele tira o foco de si e coloca em Deus. Ele diz, eu preciso de oportunidade para pregar o evangelho. Nós queremos oportunidade para passear. Não que seja pecado, mas agora quando o passear ofusca o evangelizar, se torna pecado. Porque a nossa missão é proclamar. Paulo continua falando aqui sobre o propósito da oração, no versículo 4. Orem para que eu proclame e que a mensagem seja com clareza. Meu irmão, o que Paulo está dizendo para nós é que a sua paixão era exclusivamente pelo reino de Deus. Entender isto é priorizar Jesus. É fazer com que o reino de Deus seja para nós a centralidade dos nossos dias, dos nossos movimentos. Eu falei a alguém nesta manhã, você já viu como Deus sempre fica por segundo plano em nossas vidas? Quer ver? Domingo de manhã temos culto. Não, mas eu preciso ir para a roça. Eu vou para a roça. Domingo de manhã temos culto de ceia. Não, mas eu tenho uma visita e um almoço para fazer. Eu vou para o almoço. Domingo de manhã temos culto. Não, mas eu tenho roupa suja. A semana toda eu não lavei. Eu vou lavar roupa. Deus está sempre na segunda opção. E a despeito disso, nós dizemos que amamos a Ele. Repara o quanto isto aqui, muitas das vezes, não está fazendo sentido nas nossas vidas. Meu irmão, viver para Cristo não basta, embora seja necessário. O desejo do Senhor é que nós preguemos o Evangelho. É que nós nos importemos com o seu reino. Não só dizer e carregar uma Bíblia debaixo de braço, isso é importante, sim, mas não é o bastante. Nós precisamos entender que isto aqui, esta celebração nesta manhã, precisa nos impulsionar a ter os interesses de apóstolo Paulo. Senhor, me dá a oportunidade de pregar. Senhor, eu preciso me importar com aqueles que estão saindo. Paulo poderia ter pedidos para clamar, até porque ele estava preso. Quem está preso quer liberdade. Paulo poderia pedir, irmãos, orem a Deus para que Ele me tire desta prisão. Eu estou fora do meu habitat, estou na prisão. Mas ele não se importou com ele. Ele só quis que Cristo aparecesse e ele diminuísse. E ele disse, orem para que eu pregue mais. Eu quero pregar porque a graça que me salvou precisa alcançar os outros. Essa é a preocupação de Paulo. E qual é a nossa preocupação hoje? Meu irmão, se nós só queremos pedir ao Senhor em nosso favor, sem que Ele nos dê a oportunidade de realizar a sua obra, nós estamos em falhas com Cristo. Paulo pede para orar simplesmente para exaltação do Evangelho. Repara a importância que o Evangelho tinha para Paulo. Por isso que ele diz, não me envergonho do Evangelho. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, eu quero oportunidade para comunicar o Evangelho. Meu irmão,
Deus, e somente Deus, tem poder para abrir as defesas dos homens, as brechas dos homens fortes, para que a palavra chegue a seus corações. Por isso que Paulo pede à igreja: ore para que Deus me dê a oportunidade de pregar. Porque o homem não quer ouvir, mas se a igreja orar, Deus faz um milagre. Não que ele esteja condicionado à oração da igreja, mas a igreja revela a dependência do Senhor e ele age para a edificação da sua igreja. A oração é a chave que abre a porta de grandes oportunidades para nós divulgarmos o mistério de Cristo, diz Paulo. O mistério de Cristo é a pregação da salvação. O mistério de Cristo é nós nos submetermos ao senhorio dele. Foi essa a oração de Paulo. Esse era o testemunho de um homem convertido. A sua preocupação é o evangelho. A sua preocupação é o reino. Meu irmão, hoje em dia, muitos pregadores têm também enfraquecido por falta de oração de justos em favor da pregação da palavra. Eu estava em um lugar que eu fiquei, uau, que benção. Os irmãos orando para que o pastor fosse encorajado para pregar. Pregar. É lógico que essa oração não se limita ao pastor da igreja. Mas todos nós precisamos orar para que Deus nos encoraje a pregar. Mas enquanto igreja, nós precisamos orar para que Deus encoraje o pastor a pregar. Irmãos, eu estar de pé depende de mim, mas também de oração de vocês. Porque o meu corpo é físico, fraco, falho, igual a todos vocês. Por vezes tem gente que acha que eu não me canso, mas eu me canso. E eu preciso de oração para continuar pregando. Porque o meu compromisso é com o reino de Deus, é com a palavra do Senhor. Compromisso de cada um de nós. Vamos aprender a orar para que a palavra seja pregada. E que o Senhor use a cada um de nós. Nesta manhã, irmãos, ontem, eu falei para os irmãos da congregação, e que Deus abençoe nossos irmãos. Ontem eles terminaram ali aqueles trabalhos exponenciais. Eu falei para eles de manhã, quando estávamos arrumando as coisas para sair, eu falei: olha, irmãos, hoje eu não vou com vocês, porque eu preciso aqui preparar um pouquinho a reflexão do programa de rádio. Ah, não deu outra. Acabei, estava lá com eles. E aí o outro falou para mim: você está um bom ajudante, hein? Falei: pois é, está botando muito peso nesse balde para eu carregar. Mas lá estava eu com meus irmãos, trabalhando junto, meu irmão. É prazeroso demais. Fizemos toda a parte de cima. Agora, está precisando de mais irmãos lá. Mas eu vim com o irmão Jean, depois de comer aquele feijão bom. Meu Deus do céu, que delicioso. Tomei um banho, subi na Kombi, quer dizer, cadê Cláudio? Me repreendeu, que o negócio não é Kombi não, o negócio é Topic. Eu falei: bom, é Kombi, se eu quero chamar Kombi, vai ser Kombi. E fomos para Santa Cruz. Irmãos, quando passou de Ibicuí, já não prestava o pastor. Ele já estava assim. Aí eu não sei se eles perceberam. A irmã Lia, que estava do meu lado, eu falei: vigia, irmã Lia, eu vou tirar assim qualquer coisa. Mas quando chegamos na praça de Itaiá, eu falei: meu irmão, para esse Kombi aqui, porque eu vou precisar tomar um café, porque senão o negócio não vai prestar. Tomei o café logo. E nós partimos. A alegria dos irmãos, junto conosco, bom, a palavra fugiu. Melhorou. Ponto, Cristiano, muito bem. Melhorou a minha canseira. Mas eu me canso.
Eu preciso da oração de vocês. Eu não sou super-homem. Sou homem igual a todo mundo aqui. Me entristeço, como bem provável eu possa entristecer algum. Me decepciono, como posso decepcionar. Por isso eu preciso da oração, como eu oro por vocês todos. Segunda instrução de apóstolo Paulo, versículo 5. Ele vai dizer: vivam com sabedoria entre os que estão de fora e aproveitem todas as oportunidades. O que Paulo está dizendo para nós é que nós precisamos viver com sabedoria as oportunidades. Não é pegar as oportunidades, é com sabedoria, ou seja, com a instrução de Deus, viver as oportunidades, porque nem todas as oportunidades que estão à nossa frente vai glorificar ao Senhor. Por exemplo, quer ver uma oportunidade? Alguém passou e deixou aqui o celular e esqueceu. E o outro está vendo, opa, olha a oportunidade e tem o celular aqui. Pois é, essa oportunidade não glorifica a Deus, você tomou aquilo que não é seu. Então precisamos com sabedoria viver as oportunidades. O cristão deve comportar-se com sabedoria a respeito do que estão fora. Aqueles que estão fora, você precisa tratar com sabedoria, porque o seu testemunho pode trazê-los ou afastá-los mais. Mas você também precisa viver com sabedoria e lidar com sabedoria com aqueles que estão aqui dentro. Repara, se o apóstolo Paulo está mostrando uma preocupação com aqueles que estão lá fora, aqueles que não conhecem Deus, imagine a preocupação dele com aqueles que são filhos, noiva do Senhor Jesus. Nós precisamos lidar com muita sabedoria. Nós precisamos ter uma visão missionária constante em nossos olhos e a nossa mente. Lidar com todos, aproveitando a oportunidade para edificar os nossos irmãos. Quando você tiver uma oportunidade para conversar com alguém, fala algo que edifique a pessoa, faça a pessoa crescer, não para diminuir, não para maltratar, não para criar raiz de amargura em outras pessoas. Usa a oportunidade para que a sua boca produza vida e não morte. Porque quando você produz morte, você está simplesmente desprezando o sacrifício de Jesus. Porque Jesus nos salvou para que nós produzamos vida em outras pessoas. Tem gente que só fala morte na vida. Você para ouvir um minuto, só fala de desespero, de desgraça, só fala mal do outro. Meu irmão, fica um negócio meio horrível para estar perto dessas pessoas. Produzem morte. Mas agora, se você, todas as oportunidades, glorifica o nome do Senhor, eleva o nome do Senhor, fala a palavra que eleva as pessoas. Meu irmão, todo mundo quer estar perto de você. Pelo contrário, as pessoas querem estar longe de você, só não mandam você para longe por causa de uma questão moral e ética. Então, vamos aproveitar as oportunidades com sabedoria. Jamais vamos dar um ar de superioridade e criticar os outros porque não conhecem a Deus. Não conhece Deus, né? Vá para o inferno. Para. Nem Jesus mandou ninguém para o inferno. João disse que Jesus, eu não vim condenar, eu vim salvar. Essa volta. A primeira vinda dele, ele não veio realmente condenar, veio salvar. Mas agora a segunda não tem mais salvador não, meu irmão. A segunda vai ser para condenar mesmo. Então o que eu e você nós precisamos entender é que as pessoas precisam ser edificadas. Se você não consegue produzir edificação nas pessoas, ore. Deus, eu quero falar palavras que glorificam teu nome, que traga autoestima às pessoas, que valorize as pessoas. Eu quero falar para que as pessoas cresçam. Meu irmão, nós precisamos ter uma expectativa muito grande a respeito do céu e das oportunidades. Aproveitá-las para que Cristo opere através de nós. Mas a única forma que nós temos de fazer isso realidade é quando nós servimos ao outro. Dizer,
eu sirvo a Deus, mas eu não preciso de igreja. Eu sirvo a Deus, eu amo muito o meu Senhor, mas eu não amo Tamandaré, não preciso nem servir Tamandaré. Meu irmão, vou trazer uma pastoral para vocês. Você só está servindo a Deus se servir a igreja de Deus. É porque isso é o corpo de Deus. A igreja é o corpo dele. Como eu sirvo a ele se não sirvo o corpo? Não existe servir a Deus sem servir a igreja. É esses tipos de heresia que estavam na igreja de Colosso e que Paulo estava combatendo. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. É homem sendo homem. Miserável. Vamos prosseguir para a última instrução de Paulo sobre um testemunho eficaz. Primeiro, o que a gente vê é que o testemunho eficaz, ele preocupa com a oração. Segundo, para um testemunho eficaz, ele preocupa com os outros, aqueles que estão à sua volta, para ver o que ele está produzindo nas pessoas. Qual é a sua produção na vida de alguém, Rebeca Oliveira? Qual a sua produção na vida de Rebeca Nolasco? Faça uma análise você mesmo. Quando chegar na sua casa, pega um papel branco com uma caneta azul. É porque tem um mistério, esse papel branco, caneta azul. Aí fala para mim, qual é o mistério? Nenhum. É só uma caneta e papel branco. E aí escreve nome de todos os irmãos dessa igreja. E aí na frente dos nomes, avalie a sua produção para a vida dessa pessoa. Negativo, positivo. O que você está fazendo? E depois veja, no final de contas, se você pode escrever. É igual a irmãos. Terceira orientação do apóstolo Paulo. Está no versículo 6. Ele diz que a vossa conversa seja amistosa e agradável. A fim, eu gosto de uma versão que diz temperada com sal. Aqui fala amistosa. A fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Meu irmão, saber dar a resposta certa na hora certa é sabedoria. Dizem os psiquiatras, os psicólogos, os psicanalistas, muito bem, que 3 segundos no momento de tensão é o mais crucial no relacionamento, porque é este 3 segundos que você normalmente fala algo que você nunca deveria falar. A resposta certa, na hora certa, com a motivação certa, sabedoria do Senhor para nós. Meu irmão, nós precisamos saber que tudo na nossa vida afeta de alguma forma o corpo de Cristo. Tudo na nossa vida. Afeta direta e indiretamente ao corpo de Cristo. E consequentemente, tudo aquilo que eu produzo e que ofende o corpo de Cristo, eu estou ofendendo a Ele. O corpo de Cristo somos nós. E tudo que eu produzo de ofensivo, eu estou ofendendo o cabeça do corpo. Sabe por quê? Cada pensamento seu, cada motivação do seu coração, cada passo que você dá, enquanto filho de Deus, qualquer consequência dela, sabe como é que as pessoas falam? E ainda diz que é crente. E ainda diz que é da igreja. É mesmo da igreja? Repara que estão ofendendo ao corpo de Cristo diretamente. E não nos será barato no final, porque a morte de Cristo não foi barato. Nós precisamos avaliar todos os dias. E a minha pretensão, todo culto de ceia, é fazer você pensar e muito sobre como você está andando. Sabe, o nosso discurso com os de fora e com os de dentro precisa ser um discurso digno de Cristo Jesus. Paulo vai dizer que precisa ser temperado com sal. Para nós entendermos o que Paulo está dizendo, é que no tempo de Paulo,
não tinha geladeira. No tempo dele, não tinha arca frigorífica. Vocês conhecem a arca frigorífica? Muito bem. O freezer. Ponto. Não tinha freezer para guardar a carne depois que matou o porquinho. Então usava sal. Sal para conservar e preservar aquela carne. Ou seja, o sal ia fazer com que a carne estivesse apta, boa, própria, pronta para fazer bem ao corpo daqueles que haveriam de ingeri-la. Pois é, o que Paulo está querendo dizer para mim e para você é que a nossa conversa precisa ser sensata. A nossa conversa precisa estar sendo digna daqueles que estão ouvindo. A nossa conversa, as pessoas que ouvem, reconhecem logo ao Senhor Jesus. A nossa conversa, meu irmão, Paulo, ele eleva um pouquinho mais essa obrigação que ele fala que precisa ser temperada com sal. E ele mesmo vai dizer que da vossa boca não saia palavras torpes, Efésios 4:29. Por vezes a gente acha que palavras torpes é falar palavrão, ou não falar palavrão. Palavras torpes são todas as palavras que ofendem o corpo de Cristo. Independentemente da circunstância, independentemente do valor pejorativo delas, mas todas as palavras que ofendem o corpo de Cristo não podem estar na boca de um cristão genuíno, eficaz, com testemunho eficaz. Não pode. O sal, meu irmão, nós precisamos pensar que é necessário a medida certa, porque pouco sal, a gente não come comida. Muito sal, a gente também não come comida. Precisa estar na medida certa. Eu fico pensando por vezes as irmãs quando estão cozinhando, elas pegam um potinho de sal, pega assim no dedinho e faz assim, ó. Eu falo, meu Deus do céu, como que ela sabe que esse negócio vai dar suficiente para aquela panela? Mas no final, quando você come, o negócio fica exponencial. Percebe que é a medida certa? É que as pessoas que estão te ouvindo têm prazer de ouvir, de degustar, porque a palavra está fazendo bem. Agora, quando é muito sal, o que é que você precisa? Você não degusta e você joga água para dentro para ver se empurra o negócio. É insuportável. Meu irmão, nós precisamos estar atentos ao nosso testemunho. Precisamos estar atentos. A falta de sal é prejudicial. Sabe o que é triste? Na vida daqueles que deveriam andar com sal, ou da sua palavra ser temperada com sal, é triste você ver na boca de cristãos uso de palavras vulgares em relação ao outro irmão. Lidar com vulgaridade com a palavra, na vida de outro irmão, ou do pai, ou da mãe, ou do marido, ou da esposa, ou do pastor. Palavras vulgares. Meu irmão, isto diminui-nos em dignidade. Eu costumo dizer, e eu tenho a plena convicção, o que você fala, fala mais de você do que daqueles que você está falando. O que você tira da sua boca é mais sobre você, porque está saindo de dentro de você. É o seu coração que está ou saudável ou doente, de acordo com aquilo que você produz. Então, olha só o que Pedro vai dizer aqui, na 1 Pedro 3, ele diz, estando sempre preparado para responder a todos aqueles que vos pedir razão da vossa esperança, da esperança que é em vocês, fazendo todavia com mansidão. A mansidão é o oposto de rigidez, é o oposto da arrogância. Meu irmão, na conversão cristã não há espaço para atitudes presunçosas. Na conversão, no verdadeiro cristão,
ele é firme no que a Bíblia diz sobre ele, e ele é servo, e ele trata todos com essa perspectiva. É preciso haver uma coerência entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente vive enquanto cristão. Finalmente, para terminar, uma vida de indiferença cala o testemunho dos lábios. Escreva isso no seu coração. Uma vida de indiferença em relação aos outros cala o testemunho dos lábios. Sabe o quê? Ô pastor, traduz isso aí. Eu vou traduzir agora. Muito bem, muito bem. Dizer que eu amo a Rebeca, mas desprezá-la, ignorá-la, o meu testemunho sobre o amor é falência, é mentira. A melhor forma que eu tenho de expressar, e isso se falava na biografia do Agostinho de Hipona, é quando o seu viver, ele entrelaça com a sua palavra. Meu irmão, dizer, oh, minha amiga, mas nunca está junto, nunca está disponível, é falácia. Minha igreja! Mas nunca participar da vida dela, vocês concluem. Tem uma pessoa nessa cidade que sempre que me vê, meu pastor! Aí minha esposa fala, mentira, você nem vai na igreja como seu pastor. E tem verdade, é verdade. Meu irmão, o nosso proceder pode calar o nosso testemunho de palavra. Por isso, baixa a sua cabeça, pense um pouquinho. Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Senhor, nesta manhã, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados e nossas falhas, pedindo perdão por testemunhos falidos, pedindo perdão por não perseverar em oração, em não servir verdadeiramente um ao outro e simplesmente não cuidar do testemunho falado, não cuidar do que a gente produz em palavras para os outros. Perdoe-nos de tudo aquilo que nós fazemos e que afasta-nos do Senhor e afasta os outros de nós e os outros do Senhor. Nesta manhã, nós queremos clamar que o Teu doce Santo Espírito venha sim fazer uma limpeza, venha sim nos purificar, venha nos ajudar, Pai, a andar fiéis até a volta de Cristo. Senhor, desperta a Tua igreja,
para a necessidade desse tempo, de ela estar mais firme contigo. Nós pedimos, receba a nossa gratidão por todos os benefícios que nós recebemos, principalmente a salvação que hoje celebramos. Em nome de Jesus. Amém.